Nós estamos com o advogado e consultor ambiental, Ricardo Assis. Ricardo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fabelle. Boa tarde aos telespectadores. Tudo muito bem. Bom, não dá para a gente não comentar essa questão dessa plataforma multimodal. Ela cria uma expectativa muito boa para toda a região, né? Até eu participei de uma reunião recentemente, que até foi no próprio gabinete do prefeito aqui de Jataí, o Vinícius Luz, que recebeu o pessoal da RUM. Eu achei muito interessante da sinceridade, né, da clareza que o pessoal e do profissionalismo que eles nos passaram, e já tinha essa tendência, né, de ser instalado ali em Rio Verde. E eles próprios já disseram naquele momento: olha, não é só Rio Verde que ganha, toda a região. Então nós estamos falando de uma região que é muito forte no agro, como a nossa, tanto Jataí, Rio Verde, Mineiros, dentre outros municípios que estão aqui no sudoeste goiano. Então a tendência, isso aí eu recebo com muita expectativa, de que a nossa região fortaleça ainda mais. Nós temos um aeroporto que está nesse projeto, né, de a possibilidade de se entregar os projetos agora já no mês de janeiro, para já iniciar a licitação para as obras. Então, sim, a gente está dizendo, se tudo transcorrer bem, podemos já ter o início dessas obras do aeroporto em março. Então, pensa, um aeroporto regional, essa plataforma aqui em Rio Verde. Então, isso aí fortalece muito a nossa região. Então, eu acho que isso é bastante interessante, a gente recebe com muita expectativa. Nesta semana nós recebemos o prefeito Vinícius Luz aqui e falamos ainda, incluindo aí a questão do aeroporto. Só para a gente explicar um pouco mais aqui, vou aproveitar do conhecimento que você tem, explorar isso aqui. A gente tem hoje um aeroporto em Rio Verde que recebe inclusive voo comercial, não vou falar voos, porque é só um por dia, né? Mas que já atende uma demanda. A tendência é que esse aeroporto fique pequeno e seja necessário um maior. Aí seria atendido nesse aeroporto de Jataí? Esse aeroporto já vem com uma estrutura para um atendimento de, vamos dizer assim, pelo menos médio prazo? Sim, até o nome é aeroporto regional, né? Então não é um aeroporto que vai atender só Jataí, e sim toda uma região. E a expectativa dentro dos projetos que o próprio governo federal tem é de fazer essas regionalizações dos aeroportos para atender determinadas regiões. Neste caso, a gente falando de um aeroporto de Jataí, ele terá toda uma estrutura. Porque a gente sabe que assim, Rio Verde tem um aeroporto que recebe esse voo, só que é uma estrutura bastante acanhada. Em relação à demanda que vem chegando e que vai aumentar. A tendência é que aumente. Então, assim, eu vejo hoje a tendência nossa aqui do Sudoeste, porque uma coisa que a gente pode perceber é que onde estão os principais os municípios em que tem um desenvolvimento forte, é ali no entorno da capital, né? Aparecida, Anápolis. Então a gente está visualizando em que esse desenvolvimento de uma forma mais pujante, crescente, está vindo para o sudoeste. É óbvio que aqui a gente tem um desenvolvimento até acelerado por conta do agro, mas o que a gente está dizendo é que, linkando o agro com a industrialização, a região com certeza vai ficar extremamente fortalecida. Então, assim, eu estou também até dentro da Associação Comercial e Industrial aqui de Jataí, e o que a gente tem trabalhado é o quê? Olha, vamos sim apoiar, né, essa plataforma em Rio Verde, vamos trabalhar agora o quê? Para que Jataí consiga, de fato, né, tirar do papel o aeroporto regional. Nós temos um projeto do Parque Científico e Tecnológico, que também é um avanço gigante, né, no que tange a empresas virem para o município, investir aqui no desenvolvimento de novas tecnologias. Então, temos uma série de coisas que toda a região, obviamente, vai ganhar com isso. Então, isso aí acho que é muito importante. A gente tem sim que apoiar, né, que venha, né, esses avanços, esses investimentos aqui para a nossa região. A gente que tem aqui Caiapônia, que hoje nós a chamamos, e não é uma iniciativa nossa, ela é uma fronteira agrícola do sudoeste goiano, né? Porque sim, aí ele tem Caiapônia, Piranhas, tem mais alguns municípios ali que também estão em desenvolvimento. A instalação do aeroporto em Jataí, a instalação da plataforma em Rio Verde, tudo isso vai contribuir também para essa região se desenvolver? Com certeza. O que a gente visualiza e com essa perspectiva é justamente isso, esse fortalecimento do sudoeste goiano, é de ter investimentos, ter empresas fortes aqui, né, desenvolvendo, e com isso toda a sociedade ganha. Você aumenta a geração de empregos, você consegue ter, né, uma série de vagas para
profissionais específicos, qualificados, né? Você linka também com as instituições de ensino, que é onde você tem linhas de pesquisa, isso é muito importante. E agora a UFJ oficializada. Mais uma conquista, né, para a nossa região, né, com a Universidade Federal de Jataí, né, ou seja, investimentos aqui, porque óbvio que nós vamos ter uma estrutura ainda maior da Universidade Federal. Então eu acredito que isso aí vai ajudar muito a nossa região. A legislação ambiental, a parte burocrática, que vem tendo aí alguns avanços. Quando a gente fala em avanço, gente, aqui nesse caso é um avanço que reduz aquela burocracia, porque às vezes não é que está aumentando a burocracia, não. Esses avanços é para desenrolar, porém, não é para ser irresponsável, né, Ricardo? Que isso é importante a gente frisar. Com certeza. Isso aí é um reflexo, não só no estado de Goiás, mas em todo o país. Esse atual governo, né, do governo Bolsonaro, né, com tanto o ministro do Meio Ambiente, a ministra da Agricultura, né, tem feito esse trabalho no sentido de desburocratizar. E óbvio que isso aí vai ser, e tem sido um efeito, vamos falar, dominó. E chegou aqui no estado de Goiás também. Né, esse novo governo do estado de Goiás, né, com uma visão moderna, né, e aí você bem diz, a ideia não é flexibilizar e permitir, né, que o empreendedor, que o responsável de qualquer atividade faça e desenvolva sua atividade sem respeitar, né, o meio ambiente. Mas a gente enfrenta muita dificuldade em relação às burocracias de vários órgãos. E aqui nós estamos dizendo, no caso do meio ambiente, com a série de processos. Recentemente, a própria secretária mesmo, em uma entrevista, apontou diversos... Só desabafou, né? Isso, mais de, se eu não me engano, de cabeça, mais de 4.000 processos travados, parados, por conta do quê? Da própria burocracia. Nós temos um órgão, né, que as pessoas que estão ali são pessoas eficientes, sérias, todavia, o número de demanda para quantitativo de servidores é totalmente desproporcional. Então, o que é importante hoje para um governo eficiente? Investir em tecnologia, tornar o processo digital, que é o que está sendo feito. E mais do que isso, aqui no estado de Goiás, criou-se uma política estadual de licenciamento ambiental, uma lei que foi aprovada recentemente na Assembleia, no sentido de, além de estar regulamentando, trazendo de uma forma mais atual o procedimento de licenciamento, também tornando um pouco mais desburocratizado. Ou seja, você cria mecanismo em que o empreendedor consiga ter, obviamente, a autorização para desempenhar suas atividades. A gente tem uma demanda muito grande e, mais do que isso, vários empreendimentos que estão rodando aí sem o licenciamento. Então, até foi criada a licença corretiva nessa atual lei que foi agora aprovada recente, no sentido do que, olha, você está descumprindo algumas consonantes, você não tem, venha, fala que você realmente não tem. Vamos resolver aqui. Vamos resolver. Não está chamando para bater, está chamando para resolver. Resolver. E um outro ponto também, não vai anistiar, vai perdoar, não é isso. O foco da legislação hoje, no que tange essa política estadual de licenciamento ambiental, é justamente regularizar e desburocratizar. Eu naquele último programa eu até citei um caso aqui, né, que eu presenciei de um pedido de outorga mais de 1 ano e meio travado. Isso aí, não só por empreendedor, mas para o próprio Estado, é um prejuízo muito grande, porque você deixa de ter, às vezes, novos investimentos ou os investimentos que aqui já existem, né, que eles possam ser ampliados. Então, se você tem uma empresa, quer ampliar a sua empresa, ou que você quer instalar uma indústria, uma empresa aqui, com esses entraves, o que você vai fazer? Buscar outros locais, outros estados em que você consiga ter facilidade nisso. E o empreendedor, ele não está querendo fazer de qualquer forma. Hoje a gente verifica, e aí no nosso caso aqui o público-alvo produtor, e eu sempre digo isso, eu também leciono direito ambiental, e eu tenho sempre uma pergunta para os meus alunos: olha, quem que vocês acham que mais degrada o meio ambiente? Muitas vezes é o produtor rural, o proprietário rural. E hoje, e até eu faço uma defesa nesse sentido, quem mais hoje está preservando o meio ambiente é o produtor, o proprietário rural. Porque ele tem a consciência hoje de que ele precisa do meio ambiente para que a sua produção vá bem. E
essa consciência ela é muito importante. E nesse caso, dessa legislação, isso aí vai ajudar muito, principalmente quando a gente fala de atividades que o risco é menor de degradação ambiental. Então você vai ter procedimentos mais céleres para que aquela atividade ela não fique travada por conta de um licenciamento. De eu fazer o pedido e ficar um ano e meio, 2 anos travado, e com isso eu não posso iniciar minha atividade via de regra, porque se eu não tenho a autorização, eu não posso iniciar minha atividade. Ou aquelas atividades que iniciaram sem autorização e que muitas vezes pode de fato causar um impacto ao meio ambiente, e com isso toda a população pode vir a ser prejudicada. Quando você fala dessa consciência do produtor na preservação ambiental, porque ele entende que o primeiro, que é o que a gente sempre fala, que o primeiro a sofrer qualquer reflexo do impacto ambiental é ele, nós podemos dizer que também nessa busca de um processo mais célere dentro dessa questão ambiental, o governo está entendendo, ele também está tendo essa consciência que quanto mais ele travar, quanto mais ele enrolar, mais ele perde? Com certeza. Muitas vezes eu até utilizo uma fala que eu acho assim, que até então, em governos anteriores, havia um contrassenso. Porque muitas vezes o governo libera uma verba para que o produtor financiamento possa, ou o empreendedor possa, uma FCO, o que for, investir, só que aí lá do outro lado da ponta, enquanto eu tenho a verba, eu quero investir, mas eu fico travado em licenciamentos, fico travado em análise de processos administrativos. Então, assim, há um contrassenso. Então, há necessidade do próprio governo que eu estou aportando recursos, mas aqui no momento de transcorrer todo um procedimento para no final o empreendedor ter a autorização, ser célere. Nada adianta eu ter um dinheiro para investir, sendo que eu fico travado. E no processo de licenciamento, em algumas situações, em alguns empreendimentos, a gente sabe que tem algumas etapas, tem estudos mais detalhados. Se a gente for falar, olha, o procedimento de licenciamento que é necessário o EIA-RIMA, que é o estudo de impacto ambiental com seu respectivo relatório. É algo mais complexo, que você precisa de profissionais qualificados, é um estudo técnico, e até a própria análise, ela tem um prazo maior, mas até a política agora, que foi aprovada recentemente, ela diminui esse prazo de análise do órgão competente. Que esse prazo acabava assim, se eu tenho 180 dias, eu deixo para olhar no 100º, 79º, que daí a hora que eu vou olhar, não deu tempo, eu peço prorrogação. Ficava mais ou menos nesse... E assim, uma coisa que a gente verifica é essa questão, por exemplo, de procedimentos físicos. Então, você tem uma série de departamentos dentro do órgão ambiental, vamos falar estadual. Dentro da Secretaria de Meio Ambiente. Dentro da própria Secretaria. Então, muitas vezes o processo que deveria estar na mão de um responsável X, ele está num responsável Y, e até chegar realmente ao responsável, esse jogo ele tinha que estar no X, ele ainda está lá no M ainda. Tem E aí que é a vantagem, que quando a gente verifica de gestões eficientes sérias, é o que vamos utilizar o que a gente tem de melhor. Se a gente tem tecnologias para isso, a iniciativa privada está utilizando, por que não o poder público? E é essa visão da atual Secretaria Estadual de Meio Ambiente, informatizando, criou-se a Web Outorga, para acelerar no que tange as outorgas. Temos agora esse encaminhamento para que o processo de licenciamento também fique 100% digital, que isso vai ser um avanço muito grande. Então, eu acho que o Estado de Goiás, e é um dos primeiros que está avançando nisso, tende a crescer muito, porque esse tipo de investimento, esse tipo de procedimentos que a gente está visualizando com essa legislação da política estadual de licenciamento, vai influenciar diretamente nos investimentos que estão previstos aqui para o estado de Goiás, ou até novos investimentos. Então isso aí, a gente está dizendo o que? É o desenvolvimento econômico mais sustentável, ou o desenvolvimento socioeconômico. Você está aqui querendo que haja um desenvolvimento econômico, haja um crescimento na economia, mas com essa preocupação na sustentabilidade. Você preservando as áreas especiais, pega no caso reserva legal, as APPs, as nascentes, uma série de outras áreas, que é extremamente importante ter esse equilíbrio entre o desenvolvimento econômico
com a preservação ambiental. Então eu vejo que nós vamos avançar muito, né? É uma legislação, obviamente, que criou-se, está no papel, agora é necessário ter esse trabalho para que de fato a gente consiga executar e, vamos dizer, saia realmente do papel. Porque muitas vezes você coloca coisas muito bonitas no papel, mas na hora da prática não tem viabilidade. Fica, né, totalmente distorcido. Mas eu creio, né, que para os empreendimentos, para o produtor, para empreendimentos também na zona urbana, essa legislação atual vai refletir de forma muito positiva. Isso aí vai refletir também, que a gente está falando de um reflexo no nível da União estadual e vai refletir também nos municípios. Alguns municípios têm essa competência de licenciamento, obviamente tem que cumprir alguns regramentos da legislação em vigor, mas, por exemplo, o município de Jataí, né, tem a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que tem competência para o licenciamento ambiental. Então vai refletir também. Aqui podemos criar mecanismos em que vai também facilitar. A gente enfrenta em alguns municípios também essa dificuldade, processos muito tempo parado, a análise demorada, né? Então acho que esse reflexo aí vai ser em todo o estado e eu acredito que isso aí facilitará e ajudará muito para o nosso desenvolvimento aqui do estado de Goiás. E dentro dessa agilidade, tem uma situação que a secretária mencionou num dos nossos encontros e que eu achei que muito bacana, que é a questão do posto de combustível, que são situações, vamos falar de um posto de tamanho convencional, não vamos falar de nenhum big posto, né? E que os processos passavam por toda a análise igualmente como se fosse completamente desconhecido. E ela quer usar aquilo que se assemelha para dar, lá na linguagem jurídica, como que é quando pega um caso lá semelhante, que quando ganha uma situação que já vai para jurisprudência, né? Sim, súmulas e tal. Então seria mais ou menos isso, né? Porque um posto aqui, aí o produtor rural vai instalar o seu posto lá na fazenda, ele tem que ter toda uma análise como se ninguém nunca tivesse feito isso. Então, é aquele posto para atender quantos mil litros que vai ser o tanque dele. Então, já tem ali um processo andado. Isso, e vai ter, nessa legislação, ela cria, né, cria tabelas de atividades com os riscos, né? Um risco pequeno, médio e maior, determinada atividade. Isso aí é muito importante, porque determinadas atividades, se eu já tenho ali uma noção de como é necessário, quais os procedimentos, né, para que essa atividade ela não cause qualquer risco ambiental, degradação ambiental, então por que não fazer essa licença? E é uma licença específica em atividades de baixo risco, você, enquanto empreendedor responsável por aquela atividade, vai lá e apresenta: olha, eu estou cumprindo todas as condicionantes. Não cumpriu, nós temos as responsabilidades, nós temos a Lei 9.605, que é das sanções, né, administrativas e penais no que tange a crimes ou danos ambientais. Então, assim, se eu estou dizendo, olha, eu estou cumprindo, por que não destravar? Não, precisa todo um trâmite, ir lá, vistoriar. Não, a ideia é o que? É destravar. Agora, isso, e é bom deixar claro, eu tenho a licença. Não quer dizer que você, tendo a licença, você está blindado de qualquer fiscalização, de qualquer possível dano ou impacto ambiental que você causar. Se realmente você causar algum dano, você vai ser responsabilizado, seja na esfera civil, na esfera criminal, na esfera administrativa, com as autuações, né? E as fiscalizações, elas são constantes, né? Então isso é muito importante, porque essas atividades que, se você já tem um padrão de como ela deve funcionar, por que não um empreendedor ir lá apresentar toda a documentação e dizer: olha, eu estou de acordo com o que a legislação prevê. Ok, você vai iniciar a sua atividade, porém, se tiver qualquer tipo de dano ou degradação ambiental que aquela atividade ocasionar, ou em uma fiscalização for averiguado que há alguma condicionante que está sendo descumprida, vai haver as imputações e pode haver até a possibilidade de você perder, ou seja, ter a sua licença ou suspensa ou até cancelada por conta de qualquer descumprimento da legislação.